próximo. Música ao longe. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo sem um script, sem nada escrito. Os primeiros eu ainda fazia umas anotações. A maior parte eu tinha um script que me permitia, claro, fazer as minhas rodelas, mas esse não, esse eu estou escrevendo agora na minha cabeça. Por um simples motivo, eu não tive tempo. E eu queria falar sobre esse livro essa semana. E aí eu tenho mais motivos e vou tentar pontuar eles aqui. Vou tentar fazer mais ou menos da mesma forma que eu venho fazendo, apenas a parte do filme que eu vou ficar devendo, e aí eu já vou explicar por quê. Mas vamos ao livro. Música ao Longe, de Érico Veríssimo. Música ao Longe foi o terceiro romance de Érico Veríssimo, e é muito engraçado, porque toda vez que eu penso nesse autor, que é um dos meus também favoritos, sou apaixonada, é curioso que toda vez que eu penso no Érico Veríssimo, eu penso no Érico Veríssimo já velhinho, já consagrado, tendo todos os livros aí escritos e eu me lembro que na época da faculdade eu tinha uma colega, era gaúcha, uma das duas gaúchas que estavam perdidas no Rio Grande do Norte e por acaso estudaram comigo. Ela me contou uma vez que teve a oportunidade de entrevistar o Érico Veríssimo para o jornal da escola dela. Eu achei fantástico, fiquei morrendo de inveja dela ter tido essa oportunidade. É questão de estar no lugar certo e ter a oportunidade certa. E estar preparada para isso, né? Foi o caso dela, as coisas se alinharam e ela conseguiu conversar com o Érico Veríssimo. Ela era muito nova, não deve ter feito perguntas muito mirabolantes, mas acredito que a conversa fluiu. Falando do Érico Veríssimo, terceiro romance, o primeiro foi Clarissa, que é a primeira parte do Música ao Longe. Música ao Longe é a história da Clarissa, já um pouco mais velha, formada, professora, 17 anos, se eu não me engano. A Clarissa é a primeira parte, que é quando ela é adolescente, tá? 13 anos, quando a história da Clarissa começa. Não lembro qual foi o que veio depois, ele lançou Clarissa, aí logo depois ele fez Caminhos Cruzados. E aí logo depois veio o Música ao Longe, logo em seguida. Que estourou no final das contas com a saga O Tempo e o Vento, né, que todo mundo conhece, que eu falei aqui, já que eu não vou fazer vídeo sobre esse livro, apesar de também gostar muito, queria fazer sobre um certo Capitão Rodrigo, que é o livro que eu mais gosto, a história, eu gosto da história como um todo, principalmente da primeira parte, do continente, mas fico até arrepiada de lembrar. E eu tenho um apego muito grande. Talvez eu fale sobre um certo Capitão Rodrigo, porque eu acho que tem filme, mas aí mais para frente. Já vou falar agora de Érico Veríssimo, deixa ele revezar com os outros. A Clarissa, nesse segundo livro, ela já está uma mocinha, né, já entende melhor um monte de coisas, mas ela continua com uma coisa que eu acho fantástica, é a imaginação dela. E quando ela pensa, porque a história, a narração vai acompanhando ela e os pensamentos dela. Então, quando ela pensa nas coisas, ela tá sempre, ela coloca de uma forma, mesmo sem querer, bastante poética, bastante figurativa. E é como se fosse uma criança grande, na verdade, como se ela não tivesse crescido, tá? Até ela criar uma conexão com o primo, né, o Vasco. E aí, dessa conexão que eles criam, a história se desenrola. Não é um romance no sentido de história de amor, pelo menos não do jeito tradicional, porque o Vasco não era um rapaz muito tradicional.
Inclusive, algumas vezes você vê que fica com raiva dele. Mas, sim, é, é, é essa, é esse despertar da Clarissa para esse outro lado do Vasco e esse outro lado dos relacionamentos que faz a roda girar. Claro que tem também um outro fio condutor dessa história, que é a questão da falência da família, né? É uma família muito tradicional da cidade, é uma cidade pequena, de vez em quando a história corta para uns flashbacks de quando eles, eles eram uma família que tinha importância na cidade e eles fazem esse contraponto com a atual situação deles de penúria. É uma família que era dona de vários imóveis, tinha, né, pessoas devendo a eles, enfim, tinham negócios, até que um belo dia o patriarca meio que talvez tenha sido um pouco, não, eu não diria ingênuo, mas confiante demais. Eu prefiro escolher essa palavra, confiante demais, né? Era aquela pessoa que achava que o dinheiro ia durar para sempre, ele não ia ter problemas nunca, e com isso ele poderia fazer coisas que, na verdade, ele não poderia ter feito. E aí, as decisões que ele tomou, com base nessa situação toda, as decisões que ele tomou no passado revelaram-se ter sido erros crassos, erros que levaram à situação da família naquele momento. E o que que isso tem a ver com a Clarice? Tem tudo a ver, óbvio, porque ela faz parte da família, mas principalmente porque ela se incomoda muito com essa questão toda. E aí a Clarissa sente que, por ser mulher, talvez ela não tenha voz, mas ao mesmo tempo ela sente que está errado. Ela, aquela situação toda está errada, né? Aquele povo reclamando da vida, choramingando, em vez de fazer alguma coisa também está errado, porque assim, são vários irmãos, né, os filhos do Albuquerque lá. No livro ele já é falecido e assim, só tem os flashbacks dele falando e fazendo as coisas que acabaram levando a família a essa derrocada. E aí ela pensa que as pessoas só sabem reclamar e assim, é tudo muito pesado, é tudo muito complicado. É claro que ela não tem tantas informações nem tanta experiência para poder julgar, mas ela sente que tudo aquilo ali está errado. Outra coisa bastante interessante é que ele é muito focado na escrita, muito focado em literatura, escrita mesmo. A Clarissa tem um diário. Eu lembro quando eu li o Música ao Longe. Eu li Clarice e logo depois li o Música ao Longe. Eu via ela, né, lia ela escrevendo no diário e me identificava, né, era muito próximo do que eu também fazia. Eu também escrevia, também fazia diário. Acredito que me ajudou bastante também com o meu processo de escrever mesmo, de ser escritora. E no caso da Clarissa, ela se permitia muito. Ela é, pelo menos na minha concepção, o que as pessoas chamam de espírito livre, né? Free spirit. Apesar de saber se colocar no seu lugar, de saber o lugar dela na sociedade, de ser bastante disciplinada, ela tem na cabeça dela, ela sabe que aquilo ali não é daquele jeito, que a vida não é daquele jeito, que aquilo ali não deveria, as coisas não deveriam estar do jeito que estavam. Por ser um espírito livre, mas ao mesmo tempo sendo, né, mulher e tendo que ficar na dela, muitas vezes ela era mal interpretada, porque quando ela decidia se expressar, obviamente era vista como uma pessoa inconsequente, uma adolescente rebelde, enfim. Não que fosse o caso, ela era sempre muito quietinha, sempre muito cordata, sempre muito boazinha. Mas quando ela resolvia, ela
sabia o que fazia, entendeu? Enfim, a história toda se desenrola, é uma história, de novo, tem muita coisa de literatura. Toda hora você vê alguma coisa, tem uma pessoa que faz sonetos, né? Uma personagem que faz sonetos, um outro que escreveu um romance que estava perdido, e aí quando eles descobrem, enfim, tem revelações nesse romance, né, que o cara escreveu, então tem bastante coisa ali dentro que o Érico Veríssimo jogou, então ele tem pessoas, né, citando versos, tem pessoas lendo, enfim, é bastante conectado com a literatura, bem legal nesse ponto. É isso, é um livro muito legal e é um livro muito bom de ler, um livro que eu gostei muito de ler e estou relendo, estou gostando de reler, então vale muito a pena. E por que que eu estou falando isso? Não tem filme, não achei lugar nenhum filme, para não dizer que não tem, para não dizer que não tem mídia nenhuma, tem uma novela produzida pela TV Cultura de 1982, adaptada pelo Mário Prata, e passava na TV Cultura às 7h30. Nessa época a gente não tinha nem, mal tinha TVE, Canal 2, pegava chuviscando pra caramba, eu nem imagino se em algum momento passou na TVE Rio de Janeiro, mas na TV Cultura passou. Eu não tenho referência nenhuma, não tenho imagens, não achei nada relacionado. Eu descobri um pouco mais, né, atores, época que foi feita e tal, no site teledramaturgia.com.br, que é um site bem legalzinho. Eu vou deixar também o link, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas não tem mais nada, nenhum material. Inclusive, ele tem outras, sei o que é, ó. Tem outras, vou mostrar aqui para vocês, porque é bem bacana. É um sitezinho bem interessante. Se vocês quiserem, inclusive, né, se vocês puderem ajudar, inclusive se vocês também puderem ajudar a esta que vos fala, deixa seu like, já se inscreve também para continuar recebendo os meus vídeos, para a gente chegar a 1000, para o YouTube ver que eu existo, pelo menos. E, claro, se vocês quiserem contribuir, chave Pix e fica tudo certo. Certo? Mas, enfim, aí ele dá o resuminho aqui, que é basicamente a mesma história. Então, seria muito legal, muito bom, se a TV Cultura disponibilizasse essas obras que eles fizeram para a gente poder rever, porque seria bacana. Eu gostaria muito de ver, inclusive. Então, é o que temos para hoje. Mas eu achei uma apresentação de escola no formato de clown teatral. O que é o clown teatral? Clown é aquela apresentação que não é palhaço. Clown é palhaço em inglês, mas é uma forma diferente de palhaço. O clown, ele é um pouquinho mais contido, ele é mais satírico, ele é mais de expressões faciais. Tanto é que o clown, geralmente, a maquiagem do clown não é tão pesada, as roupas são mais neutras. Clown faz muita mímica, né? O clown geralmente não fala, é mais expressão facial, tem alguma coisa de físico, sim, mas é mais sutil do que o palhaço. E o clown teatral é a performance teatral baseada no clown. Então, são clowns interagindo. Essas meninas fizeram essa apresentação, vou deixar o card, se vocês quiserem ver, vou deixar também na descrição. Elas fizeram uma apresentação de escola, um resumo, que está bem feito, né? Se eu fosse a professora, eu com certeza daria 10 para elas, pelo esforço, pela pesquisa,
por ter lido o livro e ter feito, pelo menos a que estava, não sei se foi a que narrou, foi a que escreveu, mas o livro estava bem resumido. ah, Ela ia narrando e as outras duas meninas iam mostrando, né, fazendo as cenas. Tá muito bom. Eu ri muito em algumas partes. Então tá bem legal. Se você não, né, a princípio não quiser ler, ou se você estiver lendo, mas se você quiser já saber do que se trata, vale a pena assistir. São dois videozinhos, na verdade. Está dividido em dois. Precisam de um pouquinho de atenção, porque, enfim, elas estão dentro de uma sala de aula, tem barulho, tem coisas acontecendo, então você precisa focar um pouquinho, mas se você prestar atenção, você vai achar bem legal. A ideia foi muito boa. Tem bastante tempo que eu li pela primeira vez esse livro, eu li quando eu tinha 13 anos, né? Coincidentemente. O Clarissa eu li com 13. Aí logo depois comprei o Música ao Longe. O Clarissa eu acho que eu peguei emprestado, eu não tinha. Aí eu descobri que tinha o Música ao Longe e falei, olha, vou ver, vou ler, né? Vai que. Eu comparo muito com o Poliana. Eu devia ter uns 15, 16 anos quando eu li Poliana, moça. E eu lembrei muito da Clarissa quando eu li o Poliana Moça, Clarissa no Música ao Longe, com o Poliana Moça. Com a diferença que Clarissa era um free spirit mesmo. A Poliana era filha de pastor e tinha outras questões que não convém citar aqui agora, porque senão eu vou ter que fazer uma segunda parte desse vídeo. Mas por que eu estou falando isso? Porque na época que eu li o Música ao Longe, eu não tirei lição, não tirei conclusão, nem nada na hora. Mas quando eu li o Poliana, eu percebi que dá para você ser uma poliana sem ser uma poliana. Aí eu voltei na Clarissa. A Clarissa, ela seguia a vida dela, seguia, né? Ela tinha as ideias dela, as ideias próprias, muitas vezes meio absurdas, estapafúrdias, mas é por onde a gente começa, por onde todos os sonhos começam, né? Sonhando eles. Então, assim, tudo que você quer, tudo que você imagina para a sua vida, começa ali, começa aqui, né? No caso, começa na imaginação. E a Poliana já era o inverso, né? Ela esperava que as coisas, ela esperava sempre pelo melhor e quando as coisas não vinham, ela jogava o jogo contente. No final das contas, eu me identifiquei mais com a Clarissa, do Música ao Longe, né? Eu me identifiquei mais com ela. Porque apesar de tudo, apesar de todas as frustrações, apesar de todas as tristezas que ela acaba passando, apesar de todas as chateações, das decepções que ela tem, né? Ela sabe que ela ainda pode ser ela mesma, pelo menos dentro da cabeça dela, ela ainda pode ser ela mesma. E, e sendo ela mesma, ela consegue, de um jeito ou de outro, de um jeito torto ou não, nem tanto, ela consegue o que ela quer, né, para a vida dela. E isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, né? Não essa positividade tóxica de, podia ser pior, mas olha só, aconteceu isso, mas pelo menos não aconteceu tal e tal, igual a Poliana fazia, né? É, é, é um, é engraçado, dá para fazer? Dá para fazer, mas a própria Poliana no livro, depois, né, tem um momento em que ela fala, cara, não tem como jogar o jogo do contente aqui. Nesse contexto aqui, não tem como. Então, gente, vamos buscar os nossos próprios meios, porque se pelos meios tradicionais não vai, por que não a gente tentar de uma outra forma? Vamos tentar, vai que dá certo. Se não der certo, a gente pelo menos pode falar, aí sim a gente pode falar assim, pelo menos a gente tentou, pelo menos
a gente não ficou sentado choramingando e esperando pelo melhor. Clarissa tinha 16, 17 anos, era uma menina, mas já era uma professora, era inocente, mas já tinha despertado para alguns sentimentos. Era ingênua, mas já sabia muito bem que algo não estava muito certo na dinâmica da família. Ela percebe as coisas. Então, quando você duvidar de você mesma, de duvidar da sua intuição, lembre-se que ela está ali por algum motivo. E se aquele pensamento, aquela sensação não te abandonar, não te largar, vai atrás, porque é preciso que você tire a teima, mesmo que isso se revele um fiasco, porque, em geral, é exatamente o oposto. Ou você não segue o seu instinto e a coisa não funciona como deveria ter funcionado, se de repente você tivesse seguido o seu instinto, né? Ou você segue o seu instinto e dá certo, dá super certo. É raro, não dá. É isso.